Página de abertura. Do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 124. Título: O som. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 14:8. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos da criatura. O homem pode mudar-se de esfera sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constituem impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares observamos os instrumentos de sons incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos. Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo, entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Emmanuel. E agora, a palestra. Bom, queridos irmãos, esperamos que, embora diante da necessária falta de convívio direto, que nos afeta muito nestes momentos, porque estamos passando, eu espero que todos estejam bem, com saúde e espiritualmente fortalecidos pela fé em Deus e na sua justiça, com a compreensão de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Não podemos jamais esquecer disso. Vamos assim dar início a mais uma exposição doutrinária não presencial, nas quais nós compartilhamos momentos de aprendizado doutrinário. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, em suas perguntas 134 a 137, que estão inseridas no contexto do tema A Alma, o qual, por seu turno, compõe o título geral do capítulo 2 da parte 2ª do livro, que tem o título da Encarnação dos Espíritos.
Neste capítulo, Kardec procurou compor um panorama básico sobre a encarnação dos espíritos, começando pelos objetivos do Criador, ao estabelecer a encarnação como uma imposição para os espíritos. Em seguida, passando por aspectos de cunho conceitual sobre a alma, aos quais vamos dar início hoje, e finalizando com uma abordagem sobre os motivos da existência de um alto número de anatomistas e fisiologistas que eram induzidos a adotar o materialismo como referência na sistematização de suas ideias sobre os fenômenos da vida natural. A primeira pergunta de hoje, a de número 134, é a seguinte: que é a alma? Responderam os espíritos: um espírito encarnado. Letra A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Responderam os espíritos: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Vale a pena lembrar que no capítulo 2 da introdução ao Livro dos Espíritos, Kardec faz uma interessante análise sobre os diversos significados dados ao termo alma, em especial naquele século XIX. Essa questão será novamente abordada na próxima exposição de O Livro dos Espíritos e, por isso, não nos deteremos nela. Mas podemos citar um costume antigo e corriqueiro, aqui no Brasil pelo menos, quando pessoas costumam se referir aos espíritos sofredores como sendo almas penadas, possivelmente por serem percebidos por médiuns videntes em condições de mutilação, andrajosos ou com outras deformações. Em tais situações, portanto, o termo alma estaria associado ao espírito desencarnado, ao contrário do conceito doutrinário, que o restringiria à condição de espírito na situação de encarnado. Não é por outro motivo que Kardec aponta no antes citado item 2 da introdução, ao se referir aos termos polissêmicos utilizados na doutrina, que, palavras de Kardec, tudo isto não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos, ao se referir aos diversos significados usados para o termo alma na sua época. Então, Kardec teceu esses comentários quando ele estava se referindo a esse termo alma. Portanto, como Kardec deixa claro de forma geral, o que mais importa é sabermos sobre o que estamos falando, mais até que restringir os termos aos conceitos estabelecidos para as palavras. Para nós, espíritos inferiores, e que não temos conhecimento ou condições para sequer compreender perfeitamente a constituição e as propriedades do perispírito, como querer compreender a essência da alma? Para nós, enfim, o conceito doutrinário de alma seria o de um espírito na condição de encarnado temporariamente com o objetivo de se purificar e esclarecer. Compreendida esta condição do espírito, que se define como sendo alma, Kardec passou a buscar uma explicação basilar para o que constituiria o ser humano integral, já que de ordinário ele é composto pelo que se vê, o corpo físico, e pelo que não se vê, a alma. Então nós vamos agora à pergunta 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Responderam os espíritos. Há o laço que liga a alma ao corpo. Claro que os espíritos estão se referindo ao perispírito, já inicialmente abordado no capítulo anterior deste livro, que seria o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico, e através do qual são transmitidas as sensações de que se ressente este último ao primeiro, sendo, além disso, a ferramenta de que se vale o espírito para atuar sobre a matéria, e, neste sentido, se revela como o agente responsável por uma série de fenômenos internos e externos ao ser.
Uma subpergunta A, nessa pergunta 135. De que natureza é esse laço? Responderam os espíritos: semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aliás, nós já falamos sobre isso antes. Não podendo nos dar informações que nos possibilitassem uma compreensão maior sobre a essência do perispírito, os espíritos o definiram como sendo alguma coisa de essência semimaterial. Trata-se, assim, de matéria em um estado intangível para a nossa compreensão atual e, claro, fisicamente também. Apenas ficamos com a informação e com os demais conhecimentos doutrinários passados pelos espíritos e, pelo menos, conseguimos entender sua importância para a vida e o progresso espiritual. Basta dizer que sem ele não haveria reencarnação, o que tornaria a sua inexistência uma total impossibilidade doutrinária. Em outras palavras, com a realidade da reencarnação comprovada está a sua existência, embora imperceptível aos humanos. E Kardec complementa a resposta dos espíritos apresentando a seguinte estrutura do ser humano. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germen, o perisperma e a casca. A despeito de Kardec ter adicionado esta interessante e pertinente, diríamos, estrutura de formação do ser humano, não podemos deixar de apontar para um ponto muito importante que pode induzir ideias equivocadas, sobretudo em se tratando de seres ainda muito imperfeitos como nós. Quando Kardec separa o ser humano em 3 partes, e diante da nossa falta de conhecimento mais aprofundado sobre alguns dos fenômenos naturais observáveis, fazemos instintivamente comparações com um objeto qualquer existente na natureza e que pode ser dividido em suas partes formadoras. Óbvio que na dimensão exclusiva da matéria inorgânica que conhecemos e observamos, por exemplo, quando se unem 2 ou mais partes para compor um todo qualquer, há a possibilidade de mais adiante, se quisermos, voltarmos atrás e regenerar as suas partes componentes. Já no caso do homem, ser orgânico que é na sua aparência, pelo menos, a separação das 3 partes apresentadas por Kardec resulta não em 3, mas apenas em 2 outras partes, pois não há espírito sem perispírito, e por consequência lógica inversa, não seria possível a existência de um perispírito sem espírito, ou seja, isolado, A destruição da citada estrutura apresentada por Kardec se daria então no processo de desencarnação, quando ocorre a morte do corpo físico e o espírito antes encarnado retorna à condição de desencarnado, sempre acompanhado pelo seu perispírito, o qual, em última análise, é a parte que efetivamente se desliga do corpo físico, levando com ele o espírito. Como se vê, e apesar de tudo o que foi dito, a estrutura apresentada pelo codificador tem grande importância pedagógica e objetivou deixar claro que o ser humano possui efetivamente 3 componentes de essências diferentes. Mas, novamente, considerando a morte, que é a morte somente do corpo físico e que não há espírito sem perispírito, os itens 2º e 3º da referida estrutura, na verdade, compõem uma das 2 partes que resultam da morte. A outra é o próprio corpo, Embora tenham origem, cada um deles, respectivamente, nos 2 princípios elementares do universo
que são o princípio inteligente e o princípio material, que são princípios da criação diferentes. De resto, falta lembrar que a ligação do perispírito com o corpo físico ocorre durante o processo de encarnação e se dá por atuação do princípio vital existente no corpo físico, e que isso já foi objeto de estudos anteriores. Mas, e sobre a ligação do perispírito com o princípio inteligente? Como isso ocorreria? Nada disso nós nada temos conhecimento, e nem os espíritos codificadores fizeram qualquer citação, o que nos dá a indicação clara de que devemos aguardar futuras etapas do nosso progresso espiritual para, quem sabe, se alcance a elucidação deste ainda verdadeiro mistério para nós. Na pergunta seguinte, a de número 136, aliás, Kardec toca na questão da confusão muito em voga no século XIX, como afirmamos antes, entre os conceitos de alma e daquilo que na codificação foi apresentado e definido como sendo o princípio vital, além de tangenciar questões que abordam, embora não explicitamente, a atuação deste princípio vital e as consequências de sua extinção. Vamos à pergunta 136. A alma independe do princípio vital? Responderam os espíritos: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Letra A. Pode o corpo existir sem a alma? Responderam eles: pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E letra B. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E eles responderam: simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Nós já falamos que no capítulo 2 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec enfrentou a questão da confusão que existia no século XIX no que diz respeito ao conceito de alma. Na época, o termo alma possuía um conceito elástico, o suficiente para confundir coisas tão diferentes quanto a própria essência ponderável ou imponderável de cada uma delas, ou suas formas de atuação no campo da vida e sua manutenção. Talvez hoje ainda seja assim, pode ser. Considerando esses aspectos, tiveram destaque e se confrontavam nos debates da época os sistemas baseados no materialismo e no espiritualismo, tendo como parte integrante deste último o nosso espiritismo, defendido por Kardec e seus adeptos. No que diz respeito à resposta dos espíritos, resta a nossa absoluta falta de conhecimento sobre como e por quanto tempo poderia um corpo humano viver sem uma alma a ele ligada. Já com relação a corpos orgânicos, ou seja, em um contexto mais abrangente, nós podemos trazer uma interessante manifestação de Kardec que foi feita no item 118 do Livro dos Médiuns. Vamos a ela. É um excerto do que ele disse lá. Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. Haveria então a possibilidade de vida, como nós vimos, como a dos vegetais, daí vida vegetativa, termo muito utilizado para referência a pessoas que não teriam mais como esperar, segundo a ciência médica, um retorno à vida de relação. Mas continuamos de mãos atadas e não podemos estender as afirmações de Kardec além dos limites do reino dos vegetais. Sabe-se que o advento da morte pode ser constatado cientificamente pelos conhecimentos da medicina moderna, o que não valia, na proporção atual, pelo menos, ao tempo de Kardec.
Assim, a ciência certamente já possui dados empíricos e fisiológicos que podem nos dar informações seguras sobre a morte efetiva do corpo, embora ainda não contemple a evidência dos efeitos específicos em relação a um corpo que ainda vive, mesmo que por apenas alguns segundos ou minutos, quando já ocorrida a ausência do espírito antes encarnado. O que vale efetivamente é que quando chega a hora de o espírito se despedir do seu corpo, ele se vai. E em alguns casos, independentemente da situação vital do corpo, pois há espíritos que se vão antes mesmo da efetiva extinção do seu princípio vital, como nos ensinam os espíritos na resposta à pergunta 156 do Livro dos Espíritos, cujo excerto vamos ler agora. Na agonia, a alma, algumas vezes, já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. Aguardemos então com prudência, portanto, meus irmãos, os ensinamentos que virão com o tempo. Por fim, vamos à pergunta 137, que é a seguinte: um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Responderam eles: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ele faz uma referência no Livro dos Médiuns, capítulo 7, da bicorporeidade da transfiguração. Nos itens sugeridos do Livro dos Médiuns, Kardec nos fala sobre a questão de pessoas que são vistas ao mesmo tempo em dois lugares. Lá aprendemos que o fenômeno é natural e se baseia na materialização de um espírito encarnado que se encontra na situação de emancipado do corpo físico, digamos assim, e que através do uso dos fluidos de um médium e dos seus próprios, modifica a forma de agregação molecular da matéria constituinte do seu perispírito, tornando-o visível, em alguns casos até tangível. Pode assim se manifestar à distância de seu corpo físico, não representando logicamente duas personalidades, como resultado da divisão de um único espírito, com uma parte estando junto ao corpo e outra emancipada, nem muito menos de duas individualidades, ou seja, dois espíritos que habitariam originalmente um mesmo corpo e um deles se emanciparia. O espírito é indivisível, dizem os espíritos codificadores, e não podem animar simultaneamente dois seres distintos, o que ratifica o que estamos a dizer. Se nós quisermos ir mais adiante, podemos apenas acrescentar que um mesmo espírito poderia animar, entre aspas, ao mesmo tempo, um corpo físico e o respectivo corpo espiritual, quando emancipado. É o máximo a que podemos estender o nosso estreito entendimento. E diga-se, de passagem, não estamos a falar neste passo em doutrina, apenas estamos extraindo ilações do ensino doutrinário que não fala em animar, no termo animar, quando se está se referindo a um corpo perispiritual. Bom, irmãos, era isso que nós teríamos a passar para vocês com relação a esses ensinamentos. Espero que seja útil para todos nós, que todos continuem em paz, em saúde e com a presença de Deus no coração. Muita paz para todos.